Bata nesse mendigo imundo e o tire da minha propriedade, disse o milionário furioso. Uma praça antiga, rodeada por casarões coloniais, acorda com o escândalo. Um grito estridente corta o silêncio da manhã abafada. Bata nesse mendigo imundo e o tire da minha propriedade. A cidade inteira para. Os moradores da rua principal, acostumados ao passo calmo dos velhos comerciantes e ao som dos sinos da igreja, se voltam para a mansão branca de janelas verdes. Lá no alto da sacada, o homem mais rico da cidade, conhecido por sua arrogância e pelos eventos extravagantes que promove, aponta furioso para o banco da praça. Sentado ali, imóvel, está um homem de aparência simples. Suas roupas gastas e o olhar distante escondem uma presença que vai além da aparência. Ninguém sabe de onde ele veio, mas todos sentirão as consequências de sua chegada. A partir deste momento, verdades esquecidas, vínculos familiares partidos e a história enterrada sob as pedras da cidade começarão a emergir. Comente de onde você está assistindo, curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa história. Essa não é apenas uma disputa de espaço. É uma batalha por memórias, justiça e reconciliação. E ela está só começando. Afinal, quem é esse homem e o que ele realmente veio buscar? O calor da manhã fazia as pedras da praça central da cidade parecerem brilhar. Era verão, e o ar estava carregado de umidade e preguiça. A cidadezinha, com suas fachadas coloniais, varandas de ferro forjado e azulejos portugueses descascados, começava o dia em seu ritmo habitual. Vendedores de pão passavam de bicicleta, senhoras trocavam fofocas na fila da padaria, e as crianças já corriam entre as árvores centenárias da praça. No entanto, naquele dia, havia algo fora do lugar. Sentado no banco de madeira, sob a sombra de uma paineira florida, estava um menino. A pele morena queimada do sol, o cabelo desgrenhado e os pés sujos contrastavam com a pasta de couro surrada que carregava junto ao peito. Ele não pedia nada. Não falava com ninguém. Apenas observava, em silêncio, com olhos grandes demais para o rosto pequeno. Quem passava por ele sentia um incômodo difícil de explicar. Havia dignidade naquela figura franzina, mas também uma tristeza funda que parecia ecoar o peso de histórias que ninguém conhecia. O menino estava ali há 3 dias. Dormia sob o banco, com a pasta como travesseiro. Recusava comida, falava pouco e sempre mantinha os olhos voltados para a grande mansão do outro lado da praça. Uma construção imponente, de janelas arqueadas, vitrais coloridos e um brasão antigo no portão de ferro. Era a casa da família mais rica e influente da cidade. Era também o palco de bailes elegantes, jantares beneficentes e reuniões do clube aristocrático. Foi ali que tudo começou. Naquela manhã abafada, uma movimentação agitada tomou conta da varanda da mansão. O dono da casa, um homem de terno branco e bengala dourada, apareceu aos gritos, com os olhos esbugalhados e o rosto rubro de raiva. Bata nesse mendigo imundo e o tire da minha propriedade, bradou, apontando para o menino na praça. O silêncio caiu sobre a rua. As senhoras pararam a conversa. O padeiro quase derrubou a cesta de pães. Até os pássaros pareceram calar por um instante. O menino não reagiu. Apenas continuou sentado, com a pasta nos braços, olhando fixamente para o homem na sacada. Ninguém se moveu. Ninguém sabia o que fazer. Era um menino. Sujo. Sim. Mas uma criança. A cozinheira da mansão, que saía do mercado com uma sacola de legumes, o reconheceu. Ou achou que reconheceu. Parou no meio-fio, os olhos arregalados, e murmurou algo que ninguém ouviu. O milionário continuava gritando. Esse moleque está espiando minha casa há dias. É vagabundo. Ladrão. Vai esperar o quê? Que ele invada. Mas o menino apenas abaixou o olhar. Devagar, abriu a pasta e tirou de dentro um papel envelhecido. Segurou-o com as 2 mãos e o ergueu, como se fosse uma bandeira silenciosa. Ninguém entendeu o gesto. Mas a cozinheira, sim. Com passos apressados, atravessou a praça. Menino, disse ela, se ajoelhando ao seu lado. Onde você conseguiu isso? Ele não respondeu. Apenas estendeu o papel. Era um desenho da própria mansão.
assinado por uma mão infantil, com data de 30 anos atrás. O milionário, ainda na sacada, agora empalidecia. Estava atônito. A movimentação atraiu outros. A neta do milionário, uma jovem de 20 e poucos anos, estudante de arquitetura e com sensibilidade aguçada, saiu pela porta principal, curiosa. Aproximou-se, pegou o papel com delicadeza e examinou. Eu conheço esse traço, disse ela, mais para si mesma do que para os outros. O jardineiro, que trabalhava ali há décadas, passava com um carrinho de ferramentas. Parou ao ver o menino e franziu o senho. Não disse nada, mas seus olhos se fixaram na pasta de couro. Era idêntica à que um antigo funcionário carregava anos atrás. De repente, todos pareciam reconhecer algo naquele menino. Algo enterrado. Algo que doía. O milionário recuou da sacada. Sua voz sumiu. A porta se fechou com força. O menino guardou o papel. Voltou a se sentar. E esperou. Era claro que ele tinha vindo por um motivo. Mas ninguém sabia qual ainda. E, no entanto, ele não precisava dizer uma palavra. Seu silêncio carregava um peso que fazia até o vento parar ao seu redor. A cidade, sem perceber, havia sido colocada em xeque. Aquele não era um menino qualquer. Ele era uma pergunta que todos tentavam evitar. E agora, estava ali, na praça, esperando pela resposta. A cidade não sabia lidar com o incômodo. Após o grito do milionário, a presença do menino ganhou peso. Não se falava de outra coisa nos cafés, nas filas da farmácia, no salão de beleza que funcionava nos fundos da livraria. A praça, antes lugar de descanso, virou ponto de observação. O menino não saiu de lá. Mesmo com os olhares desconfiados e os cochichos, ele continuava sentado, a pasta no colo, os olhos na mansão. Durante o dia, a movimentação aumentava. Curiosos passavam devagar, fingindo não olhar, mas tentando captar algo que explicasse sua presença. À noite, quando o calor aliviava e os sinos da igreja tocavam às 6, ele se deitava no banco e adormecia como se não tivesse medo de nada, ou como se o medo já tivesse sido superado há muito tempo. A cozinheira da mansão, Rosalina, não conseguiu dormir naquela primeira noite. A imagem do desenho e o olhar do menino a perseguiam como um eco do passado. Havia algo que não podia mais ser ignorado. Na manhã seguinte, saiu cedo, antes mesmo dos patrões acordarem. Levava numa marmita de alumínio arroz, ovo cozido e um pedaço de goiabada. Caminhou até a praça, onde o menino já estava desperto. "Bom dia, filho", disse ela, com voz suave, colocando a marmita ao lado dele. "É de casa. Pode comer." O menino não respondeu, mas olhou para ela como se tivesse reconhecido algo. Rosalina sentou-se ao seu lado, sem pedir permissão. "Como é seu nome?" "Silêncio." Ela insistiu, mas o menino apenas abriu a pasta. Retirou uma folha dobrada com cuidado. Era uma carta escrita com caligrafia infantil. Rosalina pegou com as mãos trêmulas e leu em silêncio. "Querida mamãe, um dia eu volto e conto tudo. Se você ainda estiver na casa grande, me espere. Assinado, M. O M." Uma letra, uma assinatura incompleta, um aviso. Rosalina levou a mão à boca. Sentiu o estômago embrulhar. Isso foi você que escreveu?" O menino assentiu com um movimento quase imperceptível. "Mas como?" Ela começou, e parou. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Não conseguia organizar os pensamentos. Algo doía fundo, um lugar que ela jurava ter enterrado. Ele voltou a guardar o papel com o mesmo cuidado de quem devolve uma joia a um estojo. Rosalina ficou ali por longos minutos, em silêncio, ao lado dele, enquanto o som das vassouras e dos pássaros preenchia a praça. Na mansão, a situação era outra. O milionário estava agitado, nervoso, com a respiração curta. Marchava pelo salão principal repetindo frases desconexas. "Isso é um absurdo. Uma encenação. Algum golpe. Só pode ser." A esposa, sentada diante da janela, observava o menino à distância. Ela parecia distante. Não falava nada.
Seus dedos brincavam com um colar antigo pendurado no pescoço. A neta, Clara, havia passado a noite revendo desenhos antigos da mansão. Havia algo familiar naquele estilo. Uma curva, uma forma de sombrear os telhados. Pegou sua lupa e começou a comparar os traços com esboços arquivados no porão da biblioteca municipal, onde a família armazenava tudo relacionado ao patrimônio da casa. Foi então que encontrou algo inusitado: um caderno de esboços, coberto de pó, com a inscrição Projeto Secreto do Pequeno Arquiteto. Dentro, desenhos infantis da mansão, com datas de 20 anos atrás. Todos assinados com a mesma letra arredondada e as iniciais MC. Clara fechou o caderno e correu até a cozinha. Rosalina! Gritou. Esse menino, ele tem algo a ver com isso? Rosalina hesitou. Tinha medo. Não por si, mas pelo menino. Pelas verdades que podiam machucá-lo mais uma vez. Mas sabia que era tarde para voltar atrás. Ele tem nome, menina. Só ninguém quer lembrar. Então me diz, quem ele é? Rosalina respirou fundo. Baixou os olhos. Miguel. O nome caiu como uma pedra no chão. Clara franziu o senho. Mas, esse nome, meu avô. Seu avô não fala esse nome há 20 anos. E se depender dele, vai passar os próximos 20 fingindo que o menino nunca existiu. Clara sentiu o chão sumir sob os pés. A revelação era pesada demais. Naquela noite, ela foi até a praça com um caderno debaixo do braço. Sentou-se ao lado do menino. Miguel? Perguntou, testando o nome. Ele levantou os olhos. Não sorriu. Mas algo ali brilhou, como se ele estivesse esperando que alguém o chamasse assim há muito tempo. Posso ver seus desenhos? Ele hesitou, mas entregou-lhe um dos papéis. Clara abriu o caderno dela e os colocou lado a lado. Eram iguais. Os mesmos traços, a mesma visão arquitetônica, a mesma paixão pela simetria. Você desenhou essa casa melhor do que qualquer arquiteto que eu conheça, disse ela. Miguel abaixou os olhos. Clara então tirou de sua mochila uma folha do projeto secreto do pequeno arquiteto e a entregou a ele. Este caderno foi encontrado na biblioteca. É seu. Miguel segurou a folha com as duas mãos, apertando-a contra o peito. Ficou imóvel por um tempo. Eles rasgaram tudo, disse, finalmente. A voz era fraca, quase um sussurro. Clara o olhou nos olhos. Agora a gente junta os pedaços. Um por um. A casa estava diferente. Era como se os próprios alicerces sentissem a presença de Miguel do outro lado da rua. O cheiro de madeira antiga parecia mais forte, os vitrais lançavam luzes estranhas nas paredes, e os retratos dos fundadores, sempre orgulhosos e imponentes, pareciam observar tudo com olhos julgadores. Rosalina, que conhecia cada canto da mansão, sentia que o ar pesava mais. Não era o calor do verão. Era algo guardado ali por tempo demais. Enquanto Clara passava o dia na praça com Miguel, recolhendo os papéis e registrando os desenhos, o milionário trancava-se no escritório. Suas mãos tremiam cada vez que via a pasta do menino. Já tinha visto aquela pasta antes. Sabia exatamente de quem ela era. Mas havia feito um pacto com o silêncio. E com ele, comprará anos de paz aparente. No fundo de uma gaveta trancada, havia uma foto. Estava ali havia mais de uma década, virada para baixo, sob outros documentos. A imagem mostrava um menino sorridente ao lado de uma mulher jovem com vestido florido. Ambos diante da fonte da praça, num tempo em que as palmeiras ainda estavam pequenas. O milionário olhou para aquela imagem com rancor contido. O passado voltava, e com ele, todas as escolhas que fingira não pesar. Ele se sentia encurralado. Clara, por outro lado, vivia um turbilhão. Nunca ouvirá falar de Miguel. A existência dele não constava nos álbuns da família, nas histórias contadas em festas ou nas anedotas do avô. Era como se tivesse sido apagado. E isso a incomodava profundamente. Ela já desconfiava que a mansão escondia segredos, mas não imaginava que um deles estaria vivo, sentado na praça, olhando para casa com olhos de lembrança. Naquela semana,
Clara levou Miguel até o antiquário da cidade. Um lugar apertado, com cheiro de jornal velho e café forte. O dono, um senhor de bigode fino chamado Anselmo, era conhecido por guardar mais do que livros, ele guardava memórias. "Conhece esse desenho?" Clara perguntou, mostrando um dos projetos de Miguel. Anselmo colocou os óculos, olhou com atenção e sorriu. "Claro que conheço. Isso aqui é obra do menininho da Casa Grande. Ele vinha aqui toda semana, com a mãe. Sentava ali no chão e desenhava. Quieto. Esperto demais. Foi ele que me deu um plano de reforma da varanda da igreja. Acredita? E olha." Apontou para o teto. "Ainda tá igualzinho." Clara olhou para Miguel, que mantinha os olhos baixos. Mas a ponta da boca tremia, como se lutasse contra um sorriso que insistia em nascer. "E por que ele parou de vir?" Ela perguntou. Anselmo ficou sério. "Um dia sumiu. Assim, de repente. A mãe também. Diziam que foram embora. Mas ninguém sabe." E depois, olhou em volta e sussurrou. Ninguém mais falou sobre o assunto. Na volta para a praça, Clara decidiu que era hora de perguntar o que a família nunca quis contar. Precisava entender por que Miguel fora apagado da história da casa. Naquela mesma tarde, bateu na porta do escritório do avô. "Quero saber quem é Miguel", disse, firme, segurando o desenho com as iniciais MC. O velho não respondeu de imediato. Encarou a neta com um olhar seco, antes de dizer: "É um menino de rua. Quer nos enganar. E você está caindo na armadilha. Não minta para mim. Ele sabe coisas que ninguém mais sabe. Ele é da nossa família." O silêncio foi a resposta. Clara se aproximou da mesa. Colocou sobre ela uma fotografia recuperada da biblioteca. O mesmo menino, mais jovem, ao lado de uma mulher com traços semelhantes aos de sua avó. No verso, escrito a lápis, lia-se: "Miguel e Helena, 2002. O velho respirou fundo, virou a foto para baixo e disse, com voz contida: "Aquela mulher era minha irmã. Escolheu um caminho que nossa família não aceitava. Sumiu. E quando voltou, trouxe esse garoto com ela. Sem pai conhecido. Sem explicações. Queria criá-lo aqui. Como se nada tivesse acontecido. Como se tudo fosse normal." "E o senhor a expulsou?" perguntou Clara, com a voz trêmula. "Dei a ela a chance de sair em paz. Era isso ou a vergonha pública? Ela foi embora. Nunca mais voltou." Clara saiu sem dizer uma palavra. Naquela noite, enquanto a cidade dormia sob o canto dos grilos e o vento quente das janelas abertas, Rosalina foi até a praça. Levava uma pequena caixa de madeira nas mãos. Miguel ainda estava acordado. "Eu guardei isso por muitos anos", disse ela, entregando a caixa. "Prometi a mim mesma que só entregaria quando você voltasse." Dentro, havia cartas. Cartas que sua mãe escrevera, mas nunca teve coragem de enviar. Havia também uma pulseira com o nome Miguel gravado numa plaquinha de prata. Ele a segurou com cuidado, como se estivesse tocando uma lembrança viva. Rosalina sentou-se ao lado dele, sem dizer mais nada. Apenas passou o braço por seus ombros, permitindo que ele encostasse a cabeça no seu ombro. Por um tempo, ficaram ali, em silêncio. Duas gerações separadas pela dor, unidas pela memória. A cidade dormia, mas a praça pulsava. Era como se a história se recusasse a ser esquecida. E agora, estava começando a ser contada. A notícia se espalhou como brisa quente no fim da tarde. O menino que vivia na praça não era apenas um menino de rua. Era Miguel, filho de Helena, irmã desaparecida do patriarca da família mais poderosa da cidade. Era sangue daquela casa, ainda que muitos desejassem esquecer. O burburinho percorreu os corredores do clube aristocrático, onde os membros mais antigos se reuniam toda semana para chá, cartas e intrigas. Comentários começaram a surgir com tons de ameaça disfarçada de preocupação. "A cidade não pode se tornar abrigo para esse tipo de situação, entende?" disse o presidente do clube, um senhor de bigode branco e voz grave, dirigindo-se ao milionário. "É delicado. Ainda mais com o festival de São Bartolomeu se aproximando.
É o evento do ano. Já estou resolvendo isso, respondeu o milionário, contido, mas com o maxilar travado. Porém, a cidade já não era tão previsível. O menino que antes era olhado com desprezo agora recebia olhares curiosos, por vezes até respeitosos. A revelação mexera com algo mais profundo do que a tradição, mexera com a culpa coletiva. Clara, decidida a trazer justiça à memória de Miguel, começou a organizar os documentos. Junto com ele, visitava as repartições públicas, os arquivos do cartório, a biblioteca e até mesmo casas antigas cujos moradores tinham ligações com Helena. Em cada canto, uma peça surgia. Certidões, fotos, rabiscos de infância, agendas escolares. Foi num desses passeios que encontraram um obstáculo inesperado. Este arquivo está restrito, disse o atendente do cartório. Só com ordem judicial. Mas é o registro da casa. Protestou Clara. A certidão original da propriedade. Está lacrado, respondeu o homem, indiferente. Há um aditivo feito nos anos 2000. Pedido pela família da casa em questão. O nome não foi dito. Não precisava. Clara e Miguel saíram frustrados, mas ela não desistiu. Procurou um conhecido da universidade, um professor de direito aposentado, agora bibliotecário. O homem, ao ouvir a história, ofereceu ajuda. O que você tem é forte. Pode não valer como prova jurídica agora, mas como prova histórica. Ah, isso tem peso. Ele os levou a um acervo privado do município, onde encontraram plantas originais da cidade feitas por topógrafos no fim do século XIX. Ali estava o que procuravam. A praça onde Miguel dormia era parte de um terreno muito maior, registrado sob um sobrenome que não batia com os registros atuais. Esse nome aqui, disse o professor, apontando com o dedo manchado de tinta, é o nome do bisavô da sua mãe, Miguel. Miguel não sabia bem o que sentir. Nunca ouvirá falar daquele homem. Mas, por algum motivo, sentiu-se pertencente àquele papel, àquele traço, àquela linha que ligava a praça à casa. Ele não sabia desenhar árvores genealógicas, mas podia sentir raízes invisíveis firmadas ali. Na manhã seguinte, Rosalina recebeu uma intimação para comparecer ao clube aristocrático. Achava que se tratava de algo relacionado ao festival, onde costumava coordenar a ala das quituteiras. Mas ao chegar, percebeu a tensão no ar. Sentem que sua aproximação com o menino está ultrapassando limites, disse uma senhora do conselho, com um sorriso congelado. Ele é filho da Helena, respondeu Rosalina, sem pestanejar. E Helena foi como filha para mim. O silêncio foi cortante. A senhora suspirou. Essa situação não pode continuar. Rosalina se levantou. Sabe o que não pode continuar? Fingirem que não sabem quem ele é. O menino está só. E tem mais dignidade do que muita gente sentada aqui. Saiu sem olhar para trás. A notícia da conversa espalhou-se rapidamente. E algo inesperado aconteceu. Outras vozes começaram a se levantar. Uma vizinha que lembrava de Helena cantando na janela. Um marceneiro que dissera ter recebido um pedido de móveis infantis anos atrás, pagos, mas nunca entregues. Uma professora aposentada que ainda guardava um boletim escolar com a assinatura Miguel HC. E assim, a cidade começou a lembrar. Aos poucos, mas com firmeza. Enquanto isso, Miguel, incentivado por Clara, decidiu escrever sua primeira carta. Não era para o avô. Era para a casa. Literalmente. Ele escreveu: Casa, você lembra de mim? Eu desenhava você com lápis azul. Eu desenhava suas janelas antes mesmo de aprender a escrever meu nome. Você foi minha casa por um tempo. Depois me deixou. Agora eu voltei. Mas não quero te brigar. Só quero saber se ainda tem lugar para mim. Clara leu em silêncio, emocionada. Na manhã seguinte, deixaram a carta na caixa de correio da mansão. Rosalina contou ao menino, com a voz embargada, que Helena havia partido sem dizer para onde. Que chorou durante semanas. Que escreveu cartas que nunca enviou. Que pediu, antes de ir, que se Miguel um dia voltasse, que fosse acolhido. Ela cumpria agora aquela promessa. Naquela noite, Miguel voltou a desenhar. No chão da praça,
Com carvão e papel amassado, traçou uma nova planta da casa. Mas dessa vez, havia um jardim nos fundos, uma biblioteca no sótão e, acima de tudo, uma varanda aberta de onde se podia ver toda a cidade. Está diferente, disse Clara, sorrindo. É porque é assim que eu quero que ela seja, respondeu Miguel. Era sua maneira de reconstruir, não com martelo e cimento, mas com memória, carinho e traços firmes. E mesmo que ainda não tivesse sido convidado a entrar, a praça agora era seu terreno. Ali, aos olhos de todos, Miguel mostrava que ainda pertencia. O calor era ainda mais intenso naquela manhã. As cigarras cantavam alto entre as árvores da praça, como se avisassem que algo estava prestes a explodir. Miguel acordou com o som dos sinos da igreja. Dormira mal. Um grupo de jovens havia passado na madrugada gritando palavras que ele não quis entender. Um deles chutou o banco. Outro jogou uma garrafa de refrigerante vazia que espatifou no chão. Mas Miguel não reagiu. Apenas abraçou a pasta e esperou a madrugada terminar. Rosalina, ao saber do ocorrido, foi até a praça mais cedo do que o habitual. Levava uma garrafa térmica com leite morno e pão com manteiga. Hoje não é dia de ficar sozinho, meu filho, disse ela, limpando os cacos da garrafa com um paninho de louça. Hoje você vai comigo. Tem gente que precisa te ouvir. Miguel a acompanhou em silêncio até o portão lateral da mansão. Não era a entrada principal. Era a entrada de serviço, a mesma por onde sua mãe havia saído 20 anos antes. Mas entrar por ali, para ele, não era vergonha. Era reencontro. No salão pequeno dos fundos, onde antigamente era o refeitório dos empregados, agora funcionava a sala da costura e do chá. Ali, as mulheres mais antigas da casa se reuniam semanalmente para bordar, conversar e manter as tradições. Eram respeitadas. Eram ouvidas. Eram temidas por alguns. Rosalina pediu licença. Anunciou: "Esse é Miguel, filho de Helena, meu afilhado do coração." O silêncio foi imediato. 3 mulheres se entreolharam. Uma quarta, mais velha, com voz firme, disse: "Sabíamos que esse dia chegaria. O problema é o que ele representa." "O que ele representa?" perguntou Rosalina, indignada. "Ele representa amor. Representa história. Representa coragem por ter voltado, mesmo depois de tudo. E também representa ruptura, minha querida." A voz vinha de Dona Zuleika, a mulher mais influente daquele grupo. "Se aceitarmos esse menino, o que virá depois? Outros segredos desenterrados, outras verdades desconfortáveis." Miguel ficou calado, os olhos firmes. Não parecia ter medo, mas parecia triste. Sabia que não bastava ser neto de Helena. Precisava provar que era digno de ser visto, de ser ouvido. Rosalina, então, fez algo inesperado. "Esse menino tem algo para mostrar a vocês. Não é uma herança. Não é um documento. É um desenho." Miguel abriu a pasta. Retirou a planta da casa, redesenhada, com o jardim ampliado, o sótão transformado em biblioteca, e um pátio voltado para a praça, como se a casa estivesse se abrindo para o mundo. As mulheres se curvaram sobre o papel. "É a nossa casa, mas com novas ideias", disse uma delas. "É como se ele tivesse escutado o que ela queria ser", murmurou outra. Dona Zuleika ficou em silêncio. Observou Miguel por alguns segundos, depois se levantou e saiu da sala. Não disse uma palavra. Era claro que não aceitava, mas também não podia ignorar. Na mesma tarde, Clara chegou animada com uma ideia. "O Festival de São Bartolomeu está se aproximando. E eu quero propor uma coisa." Rosalina, Miguel e o jardineiro, agora também seu aliado, ouviram atentos. Todo ano, o Clube Aristocrático monta uma exposição sobre a história da cidade. Esse ano, quero que a história seja contada pelos olhos de Miguel. Os desenhos dele, os esboços da casa, os planos do jardim, da varanda, da praça. "Eles não vão aceitar", murmurou o jardineiro, esfregando a mão calejada na calça. "Eu não vou pedir permissão", disse Clara.
Vou propor direto à comissão cultural. A comissão era formada por professores, bibliotecários, artistas locais. Um grupo menor, mas com voz crescente na cidade. Clara acreditava que ali ainda havia espaço para mudança. No dia seguinte, Miguel foi apresentado ao grupo. Levou consigo 3 desenhos originais: a casa como era, a casa como é, e a casa como ele havia em sonho. A professora Cecília, presidente da comissão, ficou encantada. Você tem o olhar de quem enxerga mais do que os olhos mostram, menino. É porque eu conheço o silêncio das paredes, respondeu ele, quase sem perceber que dissera aquilo em voz alta. Os membros votaram ali mesmo. Por maioria, aprovaram a exposição A Casa que Quis Ser Outra, com curadoria de Clara e desenhos de Miguel. A notícia caiu como raio no clube aristocrático. As críticas foram imediatas. Chamaram a decisão de afronta, de desrespeito à linhagem da cidade. Mas o povo estava curioso. E foi isso que começou a mudar tudo. Cartazes começaram a ser espalhados. Os desenhos de Miguel impressos em preto e branco. Crianças da escola foram convidadas para visitas guiadas. A professora Cecília escreveu um texto de abertura emocionante sobre a importância da memória afetiva. Miguel, no entanto, enfrentava seus próprios desafios. Às vésperas da montagem da exposição, descobriu que o salão principal do Centro Cultural havia sido reservado, de última hora, para um evento do clube aristocrático. Uma sabotagem sutil, mas cruel. Eles não querem que você seja visto, disse Clara, furiosa. Mas isso não vai nos parar. E foi aí que surgiu a reviravolta inesperada. O dono do antigo cinema da cidade, desativado há anos, ouviu falar da situação e procurou Clara. Tenho um espaço. Precisa de limpeza, precisa de alma. Mas é seu, se quiser. Na semana seguinte, com a ajuda de voluntários, amigos de Rosalina, ex-alunos da professora Cecília e até crianças da escola municipal, o cinema foi transformado. Os desenhos de Miguel foram colados nas paredes. Uma maquete de papel da casa foi montada por Clara. E no palco onde antes se projetavam filmes em preto e branco, Miguel colocou o desenho da varanda aberta, com vista para a praça. Na noite de abertura, mais de 200 pessoas apareceram. Inclusive aqueles que haviam sido contra. A cidade respirava algo novo. E pela primeira vez em muito tempo, Miguel entrou pela porta da frente. Era difícil saber quem estava mais surpreso. Aqueles que jamais imaginariam entrar num cinema abandonado para ver os desenhos de um menino desacreditado, ou Miguel, que pela primeira vez via seus traços reverberarem em olhos adultos, atentos, emocionados. A exposição A Casa que Quis Ser Outra abriu num sábado à noite. O calor deu trégua, e uma brisa morna circulava entre os ventiladores antigos que haviam sido limpos por voluntários. O ar ainda tinha cheiro de tinta e madeira úmida, mas isso não afastou ninguém. Pelo contrário, havia algo nostálgico naquele lugar que combinava perfeitamente com a alma da mostra. Clara recebia os visitantes com um sorriso firme e os olhos marejados. Miguel ficava ao lado do palco, de camisa limpa, calça jeans e um tênis doado que ainda lhe parecia estranho nos pés. Ele não sorria muito, mas seus olhos estavam acesos como janelas abertas à noite com a luz acesa por dentro. Rosalina, vestida com seu avental azul claro, circulava entre os convidados oferecendo biscoitos amanteigados e chá gelado de limão com hortelã, receita de sua infância, herdada da avó, uma das primeiras moradoras da cidade. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Para ela, aquele evento era mais do que um ato de justiça, era o retorno da vida ao que um dia foi sufocado. No centro do salão, a planta da mansão redesenhada por Miguel era a atração principal. Mas não era só o desenho que chamava a atenção, era o detalhe. Cada janela tinha um nome escrito. Eram nomes de sentimentos: confiança, arrependimento, silêncio, memória, desejo. Por que essas palavras? Perguntou uma senhora elegante, aproximando-se do menino. Porque cada parte da casa viu uma coisa diferente. Mas todas sentem falta das mesmas pessoas, respondeu Miguel. A senhora sorriu, baixando os olhos.
Era neta de um dos fundadores da cidade, mas naquela resposta, se sentiu igual a qualquer outro. O impacto da exposição foi tão grande que, ao final da noite, a Comissão Cultural decidiu estender o evento por mais 2 semanas. Escolas marcaram visitas. Um colunista de um jornal regional escreveu: "Nunca imaginei que a cidade mais conservadora da Serra fosse se render ao traço de um menino esquecido. Mas se enganam os que pensam que ele é comum. Ele tem alma de raiz e coragem de tronco antigo." Contudo, nem todos estavam felizes. Na mansão, o velho milionário assistia tudo pela janela, o jornal tremendo nas mãos. O nome de Miguel estampava a manchete. Clara aparecia ao lado dele na foto. Rosalina, citada como mentora do projeto. Ele se sentia traído. Naquela noite, chamou Clara ao escritório. O tom era ríspido. "Você passou dos limites." "Passei dos seus limites. Mas não dos da verdade", respondeu ela, com serenidade. "Você está expondo essa família. Está alimentando intrigas." "Não vou. Estou devolvendo um lugar a quem foi arrancado dele." O velho se levantou devagar da poltrona de couro, os olhos vermelhos. Esse menino nunca deveria ter voltado. Ele não voltou. Ele sobreviveu. E agora está tentando se reconstruir. Ele nada respondeu. Apenas voltou ao seu jornal e ignorou a neta até que ela saísse. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Um envelope, sem remetente, apareceu na caixa de correio da mansão. Dentro, uma única foto: Miguel bebê, dormindo no colo de Helena, sentada na varanda dos fundos da casa. No verso, a data, 2005. Junto à foto, um bilhete escrito à mão: "Antes de julgar o que restou, lembre-se do que foi inteiro." O velho não conseguiu conter as mãos trêmulas. Sabia de onde aquela foto vinha. Era de um álbum que ele mesmo mandara destruir. Alguém o havia desobedecido. E ainda bem. Enquanto isso, Miguel recebia um convite que o deixaria dividido. A escola municipal, tocada com sua história e talento, ofereceu a ele uma bolsa para o curso preparatório de arquitetura. Mas havia uma condição: ele precisaria sair da praça, entrar para o sistema de proteção de menores e passar por avaliação assistencial. Era um grande passo, mas também um risco. Ele temia que, ao entrar num sistema oficial, fosse separado de Rosalina. Temia perder sua liberdade recém-conquistada. E, principalmente, temia nunca mais voltar àquela praça onde tudo havia começado. "Eu não sei se quero", disse ele a Clara, enquanto os dois caminhavam ao redor da praça, vendo as palmeiras altas balançando sob o vento. "Você tem um dom, Miguel. Mas tem algo maior que ele. Você tem história. E agora, tem gente do seu lado. E se eu entrar para esse programa, eles podem me mandar embora?" Clara o olhou com doçura. "Não se manda embora quem tem raízes aqui. A cidade te viu. Te reconheceu. Agora, é hora de crescer dentro dela." Rosalina também hesitava. Tinha medo de que o sistema que antes ignorara Miguel agora quisesse moldá-lo à força. Mas ao ver a maturidade com que ele analisava a situação, entendeu que ele precisava de mais do que carinho. Precisava de estrutura. "Não é todo dia que batem à nossa porta com um presente desses", disse ela. "Mas a decisão é sua, Miguel. Só sua." Ele pediu um dia para pensar. Naquela noite, deitou-se na praça, mas não conseguiu dormir. Observou as estrelas, sentindo o concreto sob as costas. Pensou em Helena. Pensou em como ela desenhava ao lado dele, ensinando a fazer sombra nos muros. Pensou no dia em que partiram, no silêncio que se seguiu e na coragem que foi voltar. E então, pela primeira vez, chorou. Baixinho. Sozinho. Mas não por tristeza. Chorou por tudo que ainda precisava crescer dentro dele. Na manhã seguinte, antes do sino da igreja tocar, ele se levantou, arrumou os papéis na pasta e caminhou até a escola municipal. Parou diante da diretora e disse: "Eu aceito. Mas só se eu puder voltar à praça, sempre que quiser. E visitar a casa. Mesmo que seja só do lado de fora." A diretora sorriu. Miguel, para quem tem casa dentro do peito,
Nenhum portão se fecha por muito tempo. A matrícula estava feita. Miguel, agora oficialmente aluno do curso preparatório em arquitetura, passava os dias entre as aulas e as visitas à praça, onde ainda mantinha seu refúgio de papel, sombra e silêncio. O abrigo improvisado havia sido desmontado com o apoio da Secretaria de Assistência Social, mas ele ainda voltava ao banco onde dormia para desenhar. Ali, onde tudo começou, era onde as ideias vinham com mais força. Rosalina, embora orgulhosa, sentia o vazio da ausência. Já não preparava café da manhã para ele todos os dias, nem precisava acordá-lo com um empurrãozinho no ombro. Ainda assim, todas as tardes, às 5, ela levava um lanche até o portão da escola. Nunca dizia que era por preocupação. Dizia que era por costume. A exposição no antigo cinema seguia firme. Clara e Cecília coordenavam novas visitas. Uma das professoras da rede estadual pediu autorização para usar os desenhos de Miguel como atividade interdisciplinar. Crianças da zona rural começaram a enviar seus próprios desenhos pelo correio da escola, com frases como "também quero fazer uma casa com varanda aberta". Miguel não entendia tudo o que estava acontecendo, mas sentia-se cada vez mais inteiro. Mas nem tudo era harmonia. Numa reunião do Conselho Administrativo da cidade, o presidente do clube aristocrático propôs uma nova moção: suspender o uso do centro cultural para atividades não previamente aprovadas pelo Conselho Tradicionalista. Era uma tentativa disfarçada de censura, mas não passou despercebida. Dona Cecília, presente à reunião, foi incisiva. Quando a cultura precisa de carimbo para existir, deixamos de contar nossa história para repetir apenas a que agrada. A moção foi negada, mas a tensão cresceu. Ao mesmo tempo, uma carta anônima chegou à redação do jornal local. O envelope continha cópias de documentos antigos, registros da mansão, uma carta escrita à mão por Helena e um croquis de um projeto de ampliação da casa, assinado por ela. Tudo indicava que Helena pretendia retornar oficialmente e reivindicar parte do que era seu. O redator do jornal, cauteloso, procurou Clara. Queria confirmar a autenticidade. Ela levou os papéis a Miguel, que reconheceu a letra da mãe na hora. "Essa carta", disse ele, os olhos fixos no papel envelhecido, "foi escrita no nosso último dia juntos." Com a autorização de Miguel, o jornal publicou uma matéria completa, intitulada "A Herdeira Esquecida. Documentos revelam planos de retorno de Helena C." A cidade ficou dividida. Alguns diziam que a família estava colhendo o que plantou. Outros defendiam que abrir o passado só traria mais confusão. O milionário leu a matéria em silêncio, trancado em seu escritório. A imagem de Helena sorrindo em frente à varanda fazia algo dentro dele estremecer. Naquela mesma tarde, Clara voltou à mansão. "Ele merece saber a verdade", disse, firme. O velho permaneceu sentado, os dedos tamborilando no braço da poltrona. O relógio de parede marcava 5 horas. "O menino não precisa de mim. Tem todos vocês", murmurou. "Ele não precisa do Senhor por necessidade, mas precisa por justiça. Só o Senhor pode abrir a última porta que ainda está trancada." O velho fechou os olhos. Aquela porta foi trancada por orgulho. E orgulho é coisa que envelhece com a gente. Clara se aproximou. Colocou a mão sobre a dele. Talvez esteja na hora de deixar o orgulho descansar um pouco. Naquela noite, Miguel voltou à praça depois das aulas. Sentou-se no banco de sempre, com uma folha em branco. Mas, desta vez, não desenhou a casa. Desenhou um abraço. Era ele, pequeno, abraçado por uma sombra grande que ele ainda não sabia se representava dor ou saudade. No dia seguinte, ao chegar à escola, recebeu um bilhete com caligrafia antiga. "Se você ainda quiser, a porta dos fundos estará destrancada. Às 6. Sem assinatura. Mas ele sabia quem era. Às 6 em ponto, Miguel caminhou até a mansão. Não pela praça, mas pela rua de paralelepípedo, como os antigos moradores faziam. Chegou ao portão dos fundos. Empurrou devagar. Estava aberto. Rosalina o esperava do outro lado, nervosa. "Tem certeza?" Ele assentiu. Entraram. A casa estava escura, mas limpa.
O cheiro familiar de madeira encerada e jasmim do jardim ainda pairava no ar. Miguel caminhou pelo corredor com passos lentos, observando os quadros, os móveis, os vitrais que agora refletiam o pôr do sol. O velho o esperava no salão principal. Sentado. Só. Quando os olhos se encontraram, um silêncio imenso caiu entre os dois. Mas não era o silêncio da rejeição. Era o silêncio da espera longa demais. Você parece com ela, disse o velho, por fim. Mas tem algo que nem ela tinha. O quê? Paciência. Miguel se aproximou. Eu não vim brigar. Eu também não. Eu só queria ver a casa de novo por dentro. Só isso. O velho respirou fundo. Pode ver o que quiser. Essa casa tem mais a ver com você do que comigo agora. Miguel olhou em volta. Reconhecia os detalhes. As colunas. O tapete desbotado. O trinco da janela do lado leste. Cada parte falava com ele como se tivesse guardado memórias em segredo. Posso subir no sótão? Pode. E, hesitou o velho, tem algo lá que talvez você queira ver. Subiram juntos. Degrau por degrau. Quando chegaram, Miguel parou diante da porta. Estava trancada, mas o velho tirou do bolso uma chave pequena, antiga, e a entregou. Miguel a encaixou. Ouviu o clique suave. A porta rangeu ao abrir. O sótão era iluminado por um vitro alto. Em meio ao pó, havia caixas de papelão, móveis cobertos por lençóis, e, no canto, uma estante com livros infantis e um cavalete com uma tela inacabada. Era o último quadro de Helena. Miguel caminhou até a tela. Passou os dedos na borda. A pintura era de um jardim com uma varanda aberta. A mesma que ele imaginava. A mesma que ele desenhara tantas vezes. O velho parou atrás dele. Ela queria abrir a casa para o mundo. Eu quis fechá-la para o passado. Miguel não respondeu, mas estendeu a mão. O velho, hesitante, pegou-a. Por um instante breve e profundo, estavam conectados não por sangue, mas por memória compartilhada. E pela vontade, mesmo que tardia, de fazer as pazes com o que ainda podia ser. Nos dias que se seguiram à visita ao sótão, algo mudou na mansão. Pouco a pouco, portas que haviam sido mantidas fechadas por anos começaram a se abrir. Janelas emperradas foram destrancadas. Cortinas, antes fechadas o tempo todo, passaram a deixar entrar a luz da manhã. Miguel não voltou a dormir na praça. Ainda passava por lá, claro, seu refúgio emocional permanecia ali, mas agora, voltava para uma nova casa. Não a mansão, ainda não. Mas uma casinha nos fundos da propriedade, antiga residência dos jardineiros, foi reformada por iniciativa de Rosalina, com autorização do velho. É só até você terminar os estudos, disse ele, ao entregar as chaves numa manhã de vento fresco. Depois, decidimos. Miguel assentiu. Não havia promessa. Havia tentativa. E isso, para ele, bastava. Durante o primeiro fim de semana naquela casa, Miguel revirou as gavetas abandonadas e encontrou pequenos cadernos, anotações sobre o solo da região, calendários agrícolas de décadas atrás e, no fundo de um armário, um envelope com sementes. O jardim que ela queria plantar, explicou o velho, ao ver o menino com o envelope na mão. Helena escolheu as espécies, mas nunca chegou a semear. Miguel passou os dedos sobre o papel, como quem acaricia a superfície de uma lembrança. Pediu autorização para começar a plantação. Não sei nada de botânica, disse. Mas sabe de paciência, respondeu o velho. O resto se aprende com a terra. No dia seguinte, o terreno lateral à mansão, abandonado havia anos, foi limpo com a ajuda de Clara, Rosalina e até de alguns colegas de Miguel do curso de arquitetura. Plantaram ipês, lavandas, sálvias e um pé de jabuticaba. Miguel, sujo de barro até os joelhos, desenhou no caderno o novo projeto do jardim, um caminho em espiral que levava ao centro, onde haveria um banco branco. Como o da praça. Enquanto o jardim começava a crescer, a cidade também florescia de maneira inesperada. O sucesso da exposição no cinema impulsionou novos projetos culturais. Jovens artistas começaram a ocupar praças e escolas com oficinas.
Miguel foi convidado a participar como monitor em uma oficina de desenho urbano. Eu nunca ensinei ninguém, disse, nervoso. Não vai ensinar, explicou Clara. Vai compartilhar. Na primeira oficina, 2 senhoras do bairro mais antigo da cidade apareceram com cadernos de capa dura. Viemos aprender a desenhar como o menino da varanda, disseram. Miguel sorriu sem jeito. A gente começa com linhas simples. Como há que faz o telhado de uma casa. A oficina foi um sucesso. Tanto que a Secretaria de Cultura aprovou uma verba para que Miguel montasse um pequeno ateliê temporário no antigo coreto da praça, reformado às pressas por voluntários. Mas com cada passo adiante, surgiam novos obstáculos. Durante uma reunião no clube aristocrático, o presidente do conselho tradicionalista, visivelmente irritado com a popularidade crescente de Miguel, propôs o arquivamento definitivo de todos os documentos da família Helena no acervo oficial da cidade. Esse menino pode ser talentoso, mas não tem direito de reescrever nossa história, vociferou. A proposta causou alvoroço. Uma parte do clube, especialmente os membros mais jovens, se opôs. A professora Cecília foi chamada às pressas para se manifestar publicamente. O que está sendo pedido aqui é um apagamento, disse ela, firme, em entrevista a uma rádio local. E apagar histórias, mesmo que incomodas, é negar à cidade a chance de amadurecer. A fala repercutiu intensamente. Um abaixo-assinado foi criado por Clara, e em 2 dias, mais de 1000 assinaturas haviam sido reunidas, inclusive de antigos opositores. Mesmo assim, o conselho forçou uma votação. E ela seria decidida numa assembleia fechada. Enquanto isso, Miguel lidava com um dilema pessoal. Em meio a tanta atenção, começou a se sentir pressionado a representar mais do que realmente era. Em aula, notou que seus colegas o tratavam com reverência, mas também com certa distância. Você é quase uma lenda aqui, disse um dos professores. Mas eu não sou lenda, respondeu ele. Sou só um menino tentando lembrar da própria mãe. Em casa, à noite, escrevia cartas que nunca entregava. Algumas endereçadas a Helena, outras ao próprio avô. E uma, especialmente sincera, a si mesmo, não tenho certeza de quem sou ainda. Só sei onde dói. E de onde não quero sair mais correndo. Na véspera da votação no clube, Rosalina, que sempre evitou envolvimento direto com o conselho, decidiu intervir. Vestiu sua melhor roupa, prendeu os cabelos num coque e bateu a porta principal do clube como quem bate a porta da própria história. O menino não precisa de documentos para ser quem é, disse, diante dos conselheiros. Mas vocês precisam deles para lembrar quem foram. Apagar Helena é apagar vocês mesmos. No dia seguinte, a assembleia aconteceu com presença reduzida. Mas a pressão popular, a repercussão na imprensa local e o depoimento de Rosalina surtiram efeito. A votação foi cancelada. Os documentos permaneceram onde estavam. Naquela noite, Miguel voltou ao jardim. As primeiras lavandas haviam florescido. Sentou-se no banco branco recém-pintado e desenhou em silêncio. Quando terminou, levantou-se, foi até a mansão e entregou o papel ao avô. Era o desenho do jardim, visto do alto. Tem algo que falta ainda, disse o velho, depois de alguns segundos de silêncio. O quê? Um nome. Miguel pensou. E se for? Jardim da Promessa. Que promessa? A que ela fez, e a que o Senhor está tentando cumprir agora. O velho assentiu. Pela primeira vez, uma lágrima escapou sem aviso. Jardim da Promessa. Então. E naquele instante breve, algo se cumpriu. Não uma herança, nem uma posse, mas o resgate de algo que ninguém mais via, exceto aqueles que insistiam em sentir, o amor que sobreviveu ao tempo e ao silêncio. O Jardim da Promessa começou a ganhar vida a cada dia que passava. As flores mais coloridas se abriam aos olhos de todos, tornando-se não apenas um lugar de lembranças, mas de novos começos. Miguel, agora mais confortável com sua nova realidade, passava seus dias entre o ateliê improvisado na praça e o pequeno jardim ao lado da mansão, que havia se tornado seu território de paz. O relacionamento com o avô, ainda tímido e sem muitos gestos explícitos de afeto, estava mudando aos poucos. O velho, chamado apenas de senhor ou o avô até então,
Começava a confiar no neto de uma maneira que nunca imaginara possível. À medida que o tempo passava, Miguel se tornava cada vez mais envolvido na comunidade local. Suas oficinas de desenho se tornaram populares entre os jovens da cidade. Seus alunos, vindos de bairros simples e até mesmo da zona rural, estavam mais animados do que nunca para aprender. Ele não era mais apenas um menino sem um lar, mas uma figura respeitada. Rosalina, sua aliada constante, sabia que o caminho ainda era longo. A cada vez que ela o via sorrir, seu coração se apertava, lembrando-se do que ele havia passado. Ela sabia que a ferida da perda de Helena, a mãe de Miguel, nunca seria completamente curada, mas talvez fosse possível, no mínimo, amenizá-la. O jardim que havia plantado com Miguel, com tanto esforço, simbolizava isso, uma tentativa de reconstruir o que havia sido perdido. Mas nem tudo estava em paz. O velho, que passará tantos anos no silêncio da sua própria dor, não conseguia se livrar completamente do peso de suas próprias escolhas. Ele sabia que, enquanto estava ocupado com seu orgulho, perderá uma parte de sua vida para sempre. Agora, o relacionamento com Miguel, mesmo que promissor, não apagaria o que já estava feito. Na manhã de um domingo nublado, Clara, a amiga leal, visitou Miguel no jardim. Ela trazia um envelope. A expressão no rosto dela dizia que não era boa notícia. "Tem algo importante para você", disse ela, entregando o envelope, com a letra do jornal local estampada na frente. Miguel abriu o envelope com as mãos trêmulas, sem saber o que esperar. Quando retirou o conteúdo, seus olhos se fixaram na manchete: Testamento de Helena C. Revelado, o legado que pode mudar tudo. O coração de Miguel bateu mais forte. O nome da mãe, que ele mal conhecia, agora estava de volta ao centro de uma disputa que ele não esperava. O testamento revelava a última vontade de Helena e, de alguma forma, trazia à tona segredos que nunca deveriam ter sido guardados. "O que é isso?" perguntou Rosalina, aproximando-se. Ela sentia o peso da palavra testamento como uma sombra que pairava sobre o momento. Miguel não conseguiu responder imediatamente. Seus olhos estavam fixos na primeira linha do testamento, onde o nome do avô estava escrito com destaque. Mas o que realmente o deixou atordoado foi o que seguia embaixo. A verdadeira herdeira da mansão será a criança que, ao final de seu ciclo, for capaz de juntar as peças de nossa história. Até lá, a terra ficará sob a guarda de um confiável guardião. "O que isso significa?" sussurrou ele, quase para si mesmo. Clara suspirou. "Significa que sua mãe sabia que algo ainda estava por vir, Miguel. Ela previu que, um dia, alguém teria que enfrentar o passado. E isso te envolve." O velho estava parado na porta da casa. Seu olhar estava distante, perdido em pensamentos, mas logo se aproximou e, com um suspiro profundo, falou: "Eu sei o que isso significa, Miguel. Mas talvez você não saiba. A mansão, a terra, tudo isso era de Helena, mas ela nunca quis que fosse apenas uma propriedade. Ela sonhava com um lugar que reunisse as pessoas, que trouxesse luz ao que está escondido na escuridão. Ela achava que, um dia, alguém teria que reunir as histórias e restituir o que foi perdido." Miguel olhou para o avô, tentando processar as palavras. Não era mais sobre uma casa, nem sobre heranças materiais. Era sobre histórias. E aquelas histórias, ainda que houvesse tanto a ser revelado, já estavam começando a mudar a forma como ele via o mundo ao seu redor. Mas havia ainda mais. O testamento continha uma carta de Helena. Nela, ela havia pedido explicitamente para que, caso o passado fosse trazido à tona, Miguel fosse mantido longe da guerra pela herança. Ela o queria protegido de todo o rancor que envolvia a história da família. "Minha mãe sabia de tudo", disse Miguel, mais para si mesmo do que para os outros. Clara se aproximou, tentando acalmá-lo. "Você não está sozinho nessa. Temos a verdade ao nosso lado." O velho, que até então não se manifestara sobre o testamento, finalmente falou com a voz rouca, como se as palavras custassem a sair. Ela sabia, sim. E, por mais difícil que tenha sido, Helena queria que alguém fizesse o que ela não conseguiu. Não apenas manter a mansão, mas devolver à cidade o que ela representava. Miguel não sabia o que fazer com aquela informação. Mas o que ele sabia, com clareza, era que a verdade agora estava ao alcance de suas mãos.
Ele tinha algo a cumprir. E ele faria isso, com ou sem o apoio do avô. Eu vou manter o que ela queria, disse Miguel, com firmeza. A mansão será um lugar para todos. O velho, em silêncio, olhou para o neto. Uma mistura de orgulho e arrependimento estava estampada em seu rosto. Mas, ao menos, uma coisa estava clara. O futuro poderia ser reescrito, e talvez a história da família não fosse mais condenada ao silêncio eterno. A cidade estava mudando. A mansão, antes mergulhada na obscuridade do passado e na poeira do tempo, agora estava cheia de vida. Os portões, que durante anos estiveram fechados, estavam abertos, e as flores do Jardim da Promessa finalmente floresciam em sua plenitude. O sol, que antes parecia fugir daquelas paredes, agora iluminava todos os cantos, trazendo consigo a promessa de um futuro mais claro e luminoso. Miguel estava no centro disso tudo. O ateliê de arte na praça havia se expandido. Seus alunos agora não eram apenas jovens da cidade, mas pessoas de todas as idades e origens. Ele não era mais o garoto que estava perdido e sem rumo. Ele se tornará um farol para a comunidade. Não porque quisesse ser famoso, mas porque finalmente entendeu que sua verdadeira herança não estava na propriedade, nos bens materiais ou na mansão em si. Estava nas pessoas, nas histórias, na memória coletiva da cidade que ele agora ajudava a reconstruir. Na manhã seguinte à revelação do testamento, Miguel se reuniu com o avô na antiga biblioteca da mansão. O avô parecia mais cansado, mas ao mesmo tempo mais tranquilo, como se o peso de todos os anos de silêncio estivesse finalmente sendo retirado de seus ombros. Então, o que vamos fazer com tudo isso? Perguntou Miguel, olhando para o testamento e para os documentos espalhados sobre a mesa. O velho respirou fundo, olhando para o neto com um semblante que refletia tanto arrependimento quanto uma nova esperança. Eu passei minha vida inteira tentando controlar tudo, Miguel. Tentando guardar as coisas, escondendo sentimentos, achando que o que era meu deveria ser guardado a qualquer custo. Mas a verdade é que não é isso que importa. O que importa são as pessoas. E, ao final, você me ensinou isso. Miguel sorriu, mas havia um peso naquelas palavras. O velho não estava pedindo perdão, mas algo muito mais significativo. Ele estava finalmente aceitando a mudança. Ele sabia que sua jornada de redenção não seria rápida nem fácil, mas estava disposto a tentar. Rosalina entrou na sala, trazendo uma xícara de chá quente. Ela sorriu ao ver o velho e Miguel juntos, conversando. Havia algo de mágico naquele momento, como se todos estivessem finalmente encontrando seu lugar no mundo. Eu sempre soube que isso ia acontecer, disse ela, com a voz suave. A mudança não é fácil, mas ela sempre traz algo bom, se a deixarmos acontecer. Miguel olhou para o jardim, lá fora. As árvores que ele e o avô haviam plantado com suas próprias mãos agora estavam mais fortes, e as flores estavam vibrantes com todas as cores possíveis. As pessoas da cidade começavam a aparecer por ali, sentando-se nos bancos e conversando, aproveitando a tranquilidade daquele espaço que, há tão pouco tempo, parecia perdido. Naquela tarde, a cerimônia oficial aconteceu. Não foi grande, nem pomposa, mas cheia de significado. Miguel assinou os documentos que confirmavam a nova gestão do espaço, não como herdeiro de uma propriedade, mas como guardião de um legado. O velho, em seu papel de mentor, estava ao seu lado, observando, com um sorriso de satisfação. Agora é sua vez de escrever sua própria história, Miguel. De fazer do jardim um lugar para todos, disse o avô, entregando-lhe a última chave da mansão. Miguel, com os olhos um pouco marejados, guardou a chave no bolso e olhou para os rostos das pessoas ao seu redor. Aquelas que, antes, haviam se distanciado, agora estavam ali, compartilhando aquele momento com ele. Clara, com um sorriso orgulhoso, Rosalina, com os olhos brilhando de felicidade, e até o velho, que finalmente aceitava que não precisava carregar o mundo sozinho. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Miguel caminhou até o centro do jardim. Ele se sentou no banco de madeira que havia desenhado há tanto tempo, o mesmo banco onde ele se sentava na praça, sem saber o que o futuro lhe reservava. Mas agora ele sabia. E ele não estava mais sozinho. O avô sentou-se ao seu lado, e ambos ficaram em silêncio, observando o horizonte. A paz que se seguia não era apenas sobre o presente, mas sobre o reconhecimento de que, apesar das perdas,
as vidas de ambos agora estavam entrelaçadas de forma irrevogável e bonita. A comunidade ao redor, que antes era apenas um espectador passivo, agora estava crescendo junto com eles. As crianças que antes brincavam desordenadas nas ruas começaram a vir ao jardim, trazendo risos e alegria. A praça, antes esquecida, agora era viva. O projeto de Miguel não era apenas sobre arte, era sobre pertencimento. Ele estava criando um lugar para todos. E, mais importante, ele estava criando um lugar para ele mesmo. Ele se levantou do banco e, com a ajuda do avô, começou a caminhar pelos caminhos floridos, que agora pareciam representar não apenas uma promessa, mas a realização de algo maior que ele mesmo. Ele tinha encontrado seu lugar. E o que mais poderia um homem querer, senão um lugar onde as cicatrizes podem ser curadas e onde os sonhos podem florescer? Este é o nosso lugar agora, disse Miguel, com a voz cheia de emoção, olhando para o avô. E, pela primeira vez, o velho sorriu, com os olhos um pouco marejados, mas com um brilho de verdadeira esperança. Ele sabia que, ao menos para Miguel, as coisas finalmente estavam no lugar certo. A partir daquele dia, o Jardim da Promessa seria sempre mais do que um pedaço de terra. Ele seria um símbolo de recuperação, de novos começos, de perdão e, acima de tudo, de amor. Um amor que perdura, que floresce e que nunca será esquecido. E assim, com o coração cheio de gratidão e renovação, Miguel soube que o futuro, finalmente, estava nas suas mãos. Fim. Se você chegou até o final, comente a aprendizagem, curta e compartilhe. Sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.